Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Chá Ronaldo Coutinho. Hoje a atualização do El Ninho e também logo em seguida vai vir um do Brasil. 15 dias, estendido, 15 dias e aqui a nossa enquete que está na comunidade. E aqui os nossos canais parceiros. Clicando aqui São Joaquim Online, Peron, Sou Agro, Tempo e Dinheiro, Marconi Esporte, Peter e Veja o Mar. Para o pessoal que quer nos ajudar, é só entrar na conta normal, depois vem aqui no YouTube Ronaldo Coutinho, tem aqui o Valeu, ou aqui o Pix, nome da Neide. Qualquer valor, e agradecemos o pessoal que tem nos ajudado. Aqui a Segna, que seu GPS agrícola é uma importante ferramenta que pode ser comprado com desconto, desde que diga que vira propaganda no canal do Tempo. Segna catarinense de atuação na América Latina, propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 seções. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna! O seu GPS agrícola! Nós estamos aqui ó, com o Oceano Atlântico, nosso lado aqui, ó, com temperaturas altas, da faixa de 28, 29 graus, e também está quente aqui. Ó. Normalmente aqui é bem mais frio, geralmente está entre 20 e 21, bem mais frio que aqui. Agora que nós estamos iniciando aquele El Ninho costeiro, que depois vai se estender para cá. E aqui está esfriando aqui o Atlântico Sul, porque estamos se aproximando gradativamente do inverno. Aqui tem uma atualização dele dessa madrugada, onde mostra várias áreas do Índico de normal abaixo, normal acima, mais frio aqui na costa leste da África. E aqui também continuamos com a laninha, ainda assim, vamos dizer assim, vestígios da laninha, ou o Oceano Pacífico ainda resfriado. E mais quente aqui, ó, que é o El Ninho costeiro, e o Atlântico Sul uma mescla de água fria e água quente, e um pouco frio aqui e um pouco mais quente aqui no Nordeste. Esse aqui é da madrugada. Dos últimos 7 dias, olha a diferença. Ainda continua relativamente frio aqui, quente e frio no Índico, continuamos ainda com vestígios do neutro frio no Pacífico, diminuiu o aquecimento aqui na semana e olha como o Atlântico Sul está mais frio. Ó. Todo o Atlântico Sul aqui em frente ao litoral da Argentina, Uruguai, sul do Brasil e sudeste e até aqui na altura do Espírito Santo está mais baixo que o normal. Por isso que ainda está demorando para o Rio Grande do Sul entrar no ritmo. Ele esquenta, esfria, mas na média das últimas 2 semanas ele tem ficado com anomalia negativa. Isso interfere também. Aqui tem uma parte positiva e uma parte também negativa, ainda não está 100%. E aqui melhorou, ficou mais quente, começando a melhorar a situação para o Nordeste, gradativamente. O Nino 1 e 2, está lá em cima, ó. A parte onde é medida está com 2 e 2 positivo. Ele deu uma subida grande, caiu, depois subiu de novo. Ele tem impacto, mas também o Atlântico tem que ajudar. O Nino 3 e 4. Continua, ó, chegou a quase um pouquinho positivo, 0, ficou negativo, está num patamar de neutro frio, está 0,1, 0,2 abaixo do normal. Na projeção de abril, maio, junho, nós temos o quê? O El Ninho já se formando. Provavelmente final de abril, decorrer de maio, começa a ficar aqui e no final, já em junho, já estamos com o El Ninho no oceano, ainda não acoplado na atmosfera. Água mais quente aqui no litoral do Nordeste e também ainda mais quente aqui no litoral da região sul. Isso deve favorecer ainda, como nós estamos em transição, muita alternância entre nebulosidade, entre períodos de chuva e períodos de pouca chuva. Então vai ficar bem bagunçado esse primeiro semestre. Por exemplo, no Sudeste poderíamos ter um abril, maio até um pouquinho surpresa em termos de chuva, como está indicando os modelos de 10, 15 dias, 46 dias, que indicam chuvas boas. Aqui no Sul vai começando a diminuir a parte ruim do Rio Grande do Sul, lentamente ele vai virando, mas ainda a chuva melhorou, mas ainda abaixo do padrão. Santa Catarina e Paraná, a chuva de vez em quando também oscila. Tem áreas do nosso estado precisando, outras não. Paraná, a mesma situação. O milho safrinha vai ter chuva agora essa semana, vai ajudar. No Centro-Oeste, ainda tem alguns episódios de chuva que vão garantir, pelo menos por enquanto, uma boa safrinha de milho no Mato Grosso, norte do Mato Grosso Sul, Goiás e Tocantins. No Nordeste, a chuva deve ficar mais ou menos dentro de uma quadra chuvosa boa ali no Maranhão, a região do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, o Elefantinho, Paraíba, Pernambuco. De todos os estados, o que menos está sendo favorecido por enquanto é a Bahia. O Atlântico agora começou a aquecer, isso pode ajudar um pouco a vir a chuva na faixa leste. Então, essa faixa aqui, ó,
do Nordeste, quando a gente vem aqui, ó, toda essa faixa aqui, vai ter chuva, vai ter um veranico. É provável que a gente tenha um período aí de pouca chuva, não ausência de chuva, até pode, pontualmente, mas já dá uma diminuída entre final de abril, começo de maio, provavelmente depois aumenta. Mas toda essa região aqui vai ter uma situação boa em termos de chuva. Só a região aqui da Bahia, aqui até porque está entrando no período seco normal, depois de abril para frente. Pode até ter algumas esporádicas chuvas que vão ajudar alguma coisa de cisterna, pastagem, como já tivemos ontem, áreas de Minas que não choviam há mais de 2 meses, ou bem pouca chuva, chegou a dar 60, 70 milímetros. Teve áreas do oeste da Bahia, sudoeste da Bahia, que teve locais que teve 150 milímetros, 5 quilômetros de distância não deu nada. Então, muito irregular nessa área. No litoral da Bahia, nordeste da Bahia, norte da Bahia, a situação vai melhorando agora que está entrando no período chuvoso. A Cealba também vai ter um período bom de chuva. A região do Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Piauí também vão ter um bom volume de chuva. Aonde é para começar a estação seca, ela pode retardar um pouquinho. E aqui na área central do país, a estação seca deve começar de fato mais em decorrer de maio. No norte do Brasil também vai ter uma irregularidade na chuva. E começa a melhorar um pouco aqui na região do Acre, que está precisando. Na Argentina, nós teremos o quê? Condições de chuva aqui nessa parte que pode ser que atrapalhe assim na parte da colheita. Estamos aqui para o mês de maio, junho e julho. Tu vê que o El Niño já está bem formado. Provavelmente os efeitos dele devem começar a aparecer em julho. E aqui continua quente no litoral do Nordeste. Deixa eu só pegar aqui. Continua quente aqui no litoral do Nordeste. Aqui também no Atlântico já fica mais normal, fresquinho. E quente aqui. Então, nessa situação tem o quê? A seca se acentua aqui na região central do país. No Sudeste e Sul, Mato Grosso do Sul para baixo, vai ter alternância, né? No Sudeste mais para seco. No Sul começa a ter uma frequência maior de chuva e talvez chuva mais acima da média. E no Nordeste continua com a quadra chuvosa ainda encerrando aqui no litoral, até avança um pouco, talvez até junho e julho ainda tenha chuva nessa região. E vai ficando mais seco ali no sul do Maranhão, sul do Piauí, Tocantins, oeste da Bahia, norte de Minas, já vai ficando mais seco, que é o normal nessa época do ano. E aqui como ainda fica com chuva, pode ter chuva forte nas capitais com as ondas de leste. Aqui no centro do país, pegando a região norte também, aquela redução normal da chuva. Quando a gente pega aqui na parte do auge do inverno, nós temos o quê? O El Niño bem formado, já influenciando, mais quente aqui no Nordeste, pode até esticar a parte chuvosa aqui da parte desse trecho leste do Nordeste, pegando a Cealba, o litoral de Salvador até Natal, um pouco acima, ainda pode ter alguma chuva mais seguida nessa região aqui, ó, nesse trecho aqui do Nordeste. Aqui já seco normal, o Sudeste fica com alternância entre alguns episódios de chuva e um tempo mais seco, o Centro-Oeste também fica com um tempo mais seco, normal dessa época do ano, nós estamos no auge da seca. No Sul fica já mais chuvoso. O inverno no Sul deve ser o quê? A primeira parte dele bastante alternado, onde nós vamos ter aí condições de tempo assim mais, como se diz, mais úmido, hora mais úmido, hora mais seco, frio, com períodos de calor, um inverno bem bagunçado. Alguns extremos de frio devem acontecer talvez entre meados de maio, junho para frente. O milho safrinha pode sofrer com alguma geada entre junho e julho, porque não que a geada veio cedo, ele veio tarde. Foi plantado tarde no Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, Paraná, Paraguai. Como foi plantado em março, ele vai entrar naturalmente no período favorável à geada mais forte, que é junho e julho. Isso é um risco que corre. E depois pode ter problemas com a colheita com chuva excessiva entre julho e agosto, que é uma situação que normalmente acontece em anos de El Niño. No Centro-Oeste, a chuva pode ser mais irregular no início dela. São Paulo, Mato Grosso do Sul fica meio que espremido. Uma parte fica mais parecido com o Sul, outra parte mais com o Norte. Então, o Sudeste vai ter episódios de chuva e episódios de calor forte durante a primavera, que é o que a gente vê aqui, ó. Quando a gente diminui aqui, vamos para cá. Quando chega aqui no final do inverno, primavera, o El Niño está bem moderado a forte, continua com a água mais quente aqui no Nordeste e um pouquinho mais fria aqui no Sul. Então, vamos ter excesso de chuva, ou pelo menos períodos de excesso de chuva no Centro-Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo para baixo. Alguns episódios de chuva podem acontecer no Sudeste durante o período seco e também teremos aí condições de tempo assim, no geral, mais para, vamos dizer assim, mais para um inverno mais úmido na parte final dele, talvez não tão extremado.
E o sudeste, alguns episódios de calor. O pessoal pergunta no Rio. No Rio talvez haja períodos de calor durante o inverno e um período maior de tempo seco. Na região de Minas, também Espírito Santo, alguns episódios de chuva ainda pode acontecer, mas ainda predomina um pouco o tempo seco nesse período de final de inverno e primavera. No sul pode ter dificuldade no plantio normal da safra de verão e o andamento da safra de inverno. Cereais de inverno vão ter excesso de umidade que ele não gosta. O ideal é que a umidade seja menor e espaçando em uma chuva não tão acentuada. Esse ano é o contrário. Pode pegar geada até agosto, em algumas épocas de plantio, mas quando chegar setembro, outubro, novembro, o problema vai ser principalmente a chuva. Essa pode ser um atrapalho bastante grande na época da colheita, especialmente ali Campos Novos, Vacaria, Lagoa Vermelha e parte de Palmas, ali entre outubro e novembro. Cereais de inverno não tem jeito, esse ano o clima não é tão favorável pelo excesso de umidade. A estação chuvosa ela retarda na região do Mato Piba, ali partes do Mato Grosso pode retardar ou ficar mais irregular. A primavera vai ser chuvosa no centro-sul, bastante irregular no norte, mais quente no Brasil central. Poderemos ter alguns períodos de calor forte entre setembro e outubro, talvez final de agosto. Vai ser bem bagunçado nesse sentido. E o Nordeste também. Talvez essa água quente aqui no Nordeste ajude a minimizar aqui na parte norte e no litoral. Quando chega aqui agosto, setembro, outubro, ou seja, inverno, primavera, é o ninho moderado a forte, o Atlântico aquecido aqui no litoral do Nordeste, também um pouco aqui no sul. Segue o ritmo normal do El Niño, chuva excessiva no sul, períodos curtos de pouca chuva, chuva bem irregular no sudeste e centro-oeste, momentos de excesso, momentos de falta, retardando a entrada da estação chuvosa no oeste e norte de Minas, no oeste da Bahia, Mato Piba. Nas outras áreas pode diminuir um pouquinho o período chuvoso, entrando depois o período seco um pouco mais cedo. Na Amazônia, uma parte fica com excesso, outra parte faz falta. Fica meio bagunçado o centro do país. Ele não tem uma influência tão direta o El Niño. É mais talvez na irregularidade da chuva e períodos de excesso, períodos de falta. Isso no Sudeste também provavelmente vai acontecer. Aqui no período final, a primavera indo para o final do ano, um El Niño forte. Aqui no Nordeste a água continua quente e aqui no Sul fica mais neutro. Pode ser que o Nordeste não seja tão impactado nesse El Niño em função dessa água mais quente, pelo menos essa faixa leste aqui, ó. Aqui já, a chuva já pode ser mais irregular, mas vai voltando, talvez ali em novembro, dezembro, já começa a aparecer chuva na região oeste da Bahia, sudoeste, região de Irecê, Mato Piba também. Vamos dizer assim, diminui um pouco o período chuvoso, mas ele pode ser até concentrado, até vir chuva demais por um período curto, que também não é bom. No centro-oeste, alguns veranicos poderão ter entre a primavera e o verão nesse período. Não chega a ser tão problemático em termos de redução de volume de chuva, e sim a distribuição dessa chuva, assim como partes da Amazônia também. E no sul, o excesso de umidade pode atrapalhar o bom desenvolvimento da safra e o plantio da safra de verão. Na fruticultura, o excesso de chuva pode atrapalhar na florada da uva, na florada do pêssego, na florada da maçã, por excesso de chuva, muita doença também, custo maior em relação à doença. Para o pessoal lojista, agora essa parte inicial do inverno, que nem agora abril, vai ter alguns frios, maio vai ter alternância entre calor e frio, junho também. Um mês do inverno vai ser frio, não sei se vai ser junho ou julho, um deles poderá ser mais frio que o padrão. Então, na parte do clima, ele deve ajudar um pouco o lojista, ele tem que ficar bem atento em relação à economia, que a gente já está vendo que não está indo muito bem. Então, o ideal é o pessoal pensar bem na economia, por quê? Porque daqui a pouco compra bastante, acaba vendendo e depois não recebe lá na frente. Esse é o principal problema. Em relação às ressacas, é o normal nessa época do ano ter condições de ressaca que deve ser mais acentuada devido a mais ciclones extratropicais que provavelmente vão passar aqui pelo nosso litoral. O pessoal da pesca tem que sempre ficar atento nos avisos. Então, a segunda parte de 2023 vai ser um problema com excesso de chuva no sul, irregularidade no centro-oeste e sudeste e atraso na entrada da chuva no Mato Piba e partes do Nordeste. Talvez o Nordeste não sinta tanto esse ano em função da água mais quente no Atlântico. Aqui, ó, olha como é que estava 24 e agora 29. Tu vê que estava aqui um pouco, praticamente quase que idêntico. Melhorou, vamos assim, apareceu um pouquinho mais de água fria aqui e diminuiu um pouco a água quente, mas continua aquecendo aqui a água em profundidade. Intensificou um pouquinho essa bolha de água fria aqui, que pode trazer o quê? Alguma condição de aflorar um pouquinho de nada até a superfície. Mas está o quê? Está se indo embora de vez as águas frias na superfície. Quando a gente pega aqui, ó, março fechou, abril começa a aflorar mais,
Maio começa a iniciar o El Niño em junho, El Niño em julho, já deve estar acoplado em agosto, setembro e toda a primavera-verão. Olha como a água fria vai se intensificando. Por enquanto está indicando o El Niño que ele começa agora e deve ir pelo menos até o final do verão de 2024 ou até o primeiro semestre de 2024. Então poderemos ter na situação de El Niño mais garantido. Entre a metade de 2024 para frente, vamos ver como é que se comporta essa água fria aqui, que ela não tinha, apareceu e está se intensificando. Pode ser que esse El Niño não seja tão longo. Não deixe de acompanhar nosso canal, se inscrever, dar um like, os nossos também canais parceiros. Então visualizem, dê o like, acompanhem e entre aqui na comunidade para enquete. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã.